Vamos ser bem breves, tá? Vocês viram aí que apareceu agora um débil mental publicando um vídeo cheio de ameaças e coisas, né, indevidas a certas autoridades. E claro que colocaram isso na conta da direita, né? Evidentemente, quando aparece alguém fazendo algum tipo de ameaça, coisa assim, só pode ser bolsonarista, né? Nesse caso não foi diferente, né? Já começaram a achar isso, aliás, o sujeito já até foi preso já. Então, eu até recomendo, né, que se faça uma investigação a respeito da vida pregressa desse sujeito. Vamos ver se esse cara tem mesmo alguma coisa de supostamente, né, conservador ou bolsonarista, porque está com cara de coisa plantada, tá? Porque é nas vésperas da convenção do partido que vai confirmar, né, a candidatura do presidente. Aí aparece um louco lá fazendo esse tipo de ameaça. Então tem a reportagem aqui, tá, da Jovem Pan. Dá uma olhadinha aí, vê se tem cabimento isso. Agora a gente tem que estar lidando com isso, tá? Então, se você é desses, fica sabendo o seguinte: não faça esse tipo de coisa, porque respinga na gente. Eles começam a achar que a gente é desse jeito. Nós não somos assim, tá? Você pode ser assim, você pode ser um cara assim meio tipo black bloc, assim, tá? Mas nós não somos assim. Se você tem esse comportamento, vai respingar na gente, e muito certamente no presidente, que o alvo da coisa aqui é o presidente. Então, um pouco ligando se você é terrorista, sei lá o que você se denomina aí. O que não pode é você fazer uma coisa dessas se identificando como sendo alguém de direita, porque eles vão dizer que tá aí, ó. Outro, teve aquele lá que participou aí de uma troca de tiros, né? Teve até alguém que tombou nisso aí. Agora vem esse débil mental aí fazendo ameaças, e realmente graves, né? A gente tem que até convir, né, que o cara pegou pesado mesmo, tá? Mas o problema é que agora fica parecendo que nós é que fazemos essas coisas, tá? Então dá uma olhada aí, vê o que você acha, deixa nos comentários aí, tá bom? Vamos lá então. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou, nesta sexta-feira, a prisão de Ivan Pinto, acusado de ameaçar ministros da Corte e Lula. Em suas redes sociais, o mineiro, que se apresenta como terapeuta papo reto, especializado na recuperação de pacientes com vícios em álcool e drogas, disse que reuniria pessoas para caçar magistrados da Suprema Corte e pendurá-los de cabeça para baixo. Em um dos vídeos, Ivan anuncia que possui um grupo de Telegram chamado Caçadores de Ratos do STF, com o objetivo de não permitir que juízes e desembargadores andem entre a população. Segundo Moraes, as manifestações são discursos de ódio e incitação à violência que não foram dirigidas somente a diversos ministros da Corte, como também se destinaram a corroer as estruturas do regime democrático e a estrutura do Estado de Direito. Com esse destaque, a gente abre o programa desta sexta. Guilherme Fiuza, que nos diz, Fiuza, dessa decisão, mais essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Boa noite para você, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, Roberto Mota. Um grande abraço para o Zé Maria Trindade e boa noite a todos. Olha, nós estamos vendo, desde o início dessa tomada de posição política do Supremo Tribunal Federal, uma busca por emblemas, uma busca por caricaturas, né? Certamente trata-se de mais um personagem que, no discurso das entrelinhas, né, a partir ali do seu discurso bizarro, agressivo, violento, etc., ficará nas entrelinhas como um tipo de simbolização de apoiadores do presidente Bolsonaro. Tanto que não aparecem da parte do Supremo Tribunal Federal e dos seus ministros mais atuantes, politicamente, ações contra diversos outros personagens que já criticaram agressivamente o Supremo Tribunal Federal e já fizeram, enfim, outros tipos de manifestação com agressividade e violência verbal. Não se tem notícia, nunca aparece, né? Assim, eles poderiam fazer, até para dar uma disfarçada, eles poderiam fazer, né, uma ação
uma diligência sobre um parlamentar, como já fizeram, né, com parlamentares sempre aqueles aos quais eles querem nos quais querem colar a imagem aí do gabinete do ódio, etc. e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, esse modus operandi, o Poder Judiciário precisa decidir como um todo se ele vai sancionar agora esse novo direito, que é o seguinte: qualquer bravata de qualquer pessoa em qualquer lugar pode significar a cassação dessa pessoa como cidadão, pode significar a prisão dessa pessoa sumariamente, e acabou então o processo, né? Acabaram os processos, acabou o julgamento sobre opiniões, sobre a expressão, né? A expressão, essa é uma expressão desqualificada, absolutamente desqualificada, mas nós estamos diante de uma situação nova, em que atos de demonstração, isso aí é um ato demonstrativo, isso aí é um ato do ministro Alexandre de Moraes para mostrar que será intolerante com as milícias, etc. e tal, e aí vai tudo para aquele discurso, para aquela literatura que ele traz, né, que são o gabinete do ódio, que é as fake news, a desinformação. Outro dia ele estava falando que não é notícia falsa, é notícia fraudulenta, né, já fazendo alegorias retóricas, né, em cima disso. E o que a gente vê, né, na verdade, é que dentro do direito, né, dentro do que nós podemos observar como cumprimento do direito, isso aí não faz sentido, isso são simples alegorias, né? Gabinete do ódio. Então, o Renan Calheiros, por exemplo, Renan Calheiros elogiou o Renan Calheiros, lá na rede social dele, como nós mostramos aqui nos Pingos nos Is. Boa, senador, o Renan Calheiros respondendo ao Renan Calheiros. Ou seja, isso é uma falsidade, isso é uma falsificação, isso é fake. Esta autoria fake, ela pode servir para tudo. Nesse momento foi para um autoelogio, mas pode servir para difamar alguém, pode servir para agredir alguém, e pode ser... que tipo de milícia é esse? Pode ser esse. Isso é passível de investigação? Claro que não, porque o Renan Calheiros é aliado do Lula. E até aqui, o Supremo não nos mostrou nenhuma intenção de avaliar, de fazer diligências e tal, daqueles que não são apoiadores do presidente Bolsonaro. Queremos ouvi-lo também, Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Bal. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Fiuza. Boa noite, grande Augusto Nunes. Um abraço para o Zé Maria. Boa noite para a nossa audiência. Nós devemos rejeitar todo tipo de crime, inclusive crimes cometidos na política, né? O criminoso deve ter uma pena proporcional ao crime que ele cometeu. A gente sempre diz isso. Todos devem ser tratados da mesma forma perante a lei, porque todo cidadão tem os mesmos direitos e deveres. Se o crime contra João é punido, o crime contra José deve ser punido também. Se uma ameaça ao Alexandre é punida, uma ameaça ao Jair deve ser punida também. Infelizmente, não é isso que ocorre no Brasil. Aqui, a aplicação da lei é assimétrica. Jair e seus apoiadores são ameaçados todos os dias e fica por isso mesmo. Até filme com sugestão de assassinato do presidente já foi feito e ficou tudo de boa. As regras que valem para um lado não são as mesmas regras que valem para o outro. É como aquela história do livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, em que os bichos se revoltaram, expulsaram o fazendeiro da fazenda e tomaram o poder em nome da fraternidade, da igualdade. O lema era: todos os animais são iguais. Até que um dia os porcos começaram a andar sobre duas pernas, tomaram o poder e começaram a mandar os outros bichos para a morte. Aí os animais foram lá falar com os porcos: mas o que aconteceu?
O nosso lema era que todos os animais são iguais, e aí os porcos responderam: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Análise agora da Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Mota. Querido Guilherme Fiuza, mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. E um abraço bem apertado aí para o nosso querido Zé Maria Trindade. Olha, é inacreditável, né, como a lei no Brasil, ela tem vontade própria, e quando eu falo própria, vontade dos ministros. Esqueçam a Constituição, esqueçam o devido processo legal, e aqui a gente condena qualquer tipo de violência, de ameaça, mas existem leis contra a violência, contra a ameaça, e esse um ponto que o Fiuza mencionou aí, que o STF precisa decidir como um todo, né? O que vale para um tem que valer para outro. Estava puxando aqui um artigo de junho de 2020 de um colunista da Folha de São Paulo, que no artigo intitulado "Por que torço para que Bolsonaro morra?", esse colunista disse que se o Bolsonaro morresse, significaria que o Brasil não teria mais um mandatário, minimizando a pandemia, e ali abro aspas: "Torço para que o quadro se agrave", na época o presidente estava com Covid, "e ele morra". Depois tivemos aí, né, como o Mota mencionou, cenas de filmes ou série, a gente ainda não sabe o que é, aquela arte, entre aspas, né, que mostram aí um ator representando o presidente Bolsonaro sendo assassinado numa motociata. Nós tivemos petistas, vários deles, inflamados nas redes sociais, em vídeos, nas plataformas digitais, dizendo que era necessário fechar o STF, né? Recentemente, num desses comícios aí do Lula, alguém ali, um local ali disse: olha, aqui nós sabemos dar facada direito. Nós tivemos aí uma atriz global que disse que esfregaria a cara do presidente no asfalto quente até sangrar, né? Ela colocou de uma maneira bem gráfica mesmo. E tivemos o presidenciável agora, candidato a presidente Ciro Gomes, dizendo que ia receber Sérgio Moro e a Polícia Federal a balas, a tiros. E nada aconteceu. Ou seja, o que nós temos repetido aqui é que há muito em jogo nas cédulas esse ano, que vai muito, muito além do nome presidente Bolsonaro para uma reeleição, do nome ex-presidente Lula, né, com uma volta aí numa manobra ativista do Supremo Tribunal Federal. Existe hoje no Brasil uma ditadura da toga, existe hoje no Brasil ministros que se autodenominam, se auto-intitulam aí imperadores do Brasil, tiranos, eles decidem o que está na Constituição, o que não está na Constituição. Então é isso que nós temos que lembrar todos os dias, que é isso que está em jogo, porque em 2023, não custa nada a gente repetir, o eleito desse ano coloca mais 2 ministros no Supremo Tribunal Federal, e aí haja caneta tirânica para o Brasil, que não vai aguentar nessa batida que estamos. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, meu amigo Roberto Mota, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, Zé Maria, grande abraço, Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Isso aqui é mais um passo, né, no caminho apontado no último e ótimo livro do Guilherme Fiuza que comentamos ontem. É mais um passo para a completa supressão da liberdade e a instituição e a disseminação da insegurança jurídica. O inciso 39 do artigo 5º da Constituição diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Onde é que está escrito que dá cadeia dizer qualquer coisa desse tipo sobre o ministro do Supremo e só para eles? E só para eles. Quer dizer, o
Um cineasta pode pode brincar, né, com cenas que simulam a morte, o assassinato do presidente da República. E ele está falando, sim, o autor, do Jair Bolsonaro, porque o personagem tem a aparência do Jair Bolsonaro. Não vem com conversa de que está falando de um presidente em tese e tal. Se não existe lei se sem lei que defina o crime, o Alexandre de Moraes tem o direito de falar, não, vou prender esse aqui porque falou mal de mim, ameaçou a mim, etc. Ele tem de prender também quem fez isso. O cineasta que fez isso. Porque está estimulando, sim, atos de violência contra o presidente da República. Agora, o essencial disso aí é que é ilegal o que está fazendo Alexandre de Moraes. É mais uma ilegalidade. O chefe de governo o chefe do executivo pode ser exposto a todo tipo de ameaça e violência. Pode sofrer um atentado. Que aí aparece alguém para dizer que o autor é meio doido, não é normal. Ele falou que o jornalista, o que ele tentou fazer, o autor do atentado contra o Bolsonaro, o que deixaria feliz o jornalista, como bem lembrou a Ana Paula. Agora, com o Bolsonaro pode tudo. Com o Alexandre de Moraes e seus pares, não. Onde é que está escrito isso? Em que código legal está escrito isso? A Constituição diz o contrário. A gente também recebe ameaça de morte, coisas assim. Por que não prendem os que fazem isso no Twitter? Então, o que está fazendo o Alexandre de Moraes, confirmando o livro do Guilherme, é trabalhando contra a liberdade, trabalhando contra a democracia. E para isso é essencial colocar um ladrão de volta à presidência da República.